Estamos iniciando este novo projeto aqui no Arena de Ideias, Dica de Livros. E fala aí, meu querido. Boa noite. É isso aí, Marcos. Vamos lá, vamos falar sobre Paulo Leminski, né? Sobre especificamente esse livro dele. Já aproveitar, já começando a mostrar aqui, ó. É esse bonitão aqui, ó. No nosso quadro de hoje. Simbora! Professor, faça uma introdução sobre a vida e obra. Vou começar então, ó. Nesse quadro, né, como você já falou aqui para os nossos ouvintes, para a galera que está seguindo a gente, vamos falar a cada semana, enfim, sobre um livro diferente. Hoje vamos falar sobre esse livro aqui, do Paulo Leminski, certo? Chamado Vida. Pra cá. Aqui. Pronto, vamos falar sobre esse estudo biográfico, certo? Que ele faz sobre 4 autores diferentes, sobre 4 biografados, 4 personalidades. Então, olha os nomes aqui que o nosso amigo inventou de biografar. Cruz de Souza, Bachot, Jesus e Trotsky. Parece assim que ele pegou 20 nomes aleatórios, botou na sacola, misturou e tirou 4, né, para fazer esse livro. Fez um sorteio, né? Fez um sorteio, muito bem. Mas olha só, vamos falar sobre isso já já. Pode parecer gratuito, pode parecer que é uma coisa meio a esmo, aleatória, mas não é. Vamos falar sobre isso já já. Isso tem muito a ver com a vida do nosso autor, né, do livro, e também vamos falar sobre isso com mais detalhes já já. Só lembrar uma pequena curiosidade, tá? Esse livro aqui, o Vida, é a junção de 4 biografias, como já falei para vocês, né, de Cruz de Souza, Bachot, Jesus e Trotsky. Mas inicialmente foram 4 livros diferentes, só mais à frente, por um desejo do próprio autor, foi juntado tudo, né, em um livro só chamado Vida. Então, vamos para uma apresentação um pouco mais geral do livro agora, vamos aprofundar um pouquinho essa ideia. Então é o seguinte, olha só, esse livro ele foi escrito, né, essas 4 biografias, só que quando a gente fala biografia tem que ter um certo cuidado. Por quê? Geralmente o que a gente pensa quando fala assim, fulano de tal, geralmente uma pessoa famosa, né, foi biografado. A gente pensa que naquele livro vai estar os detalhes, vai estar tudo exatamente como foi a vida da pessoa. Na verdade, o que a gente tem ali é uma versão da vida da pessoa. Por exemplo, se você pegar 3 autores, certo? Para fazer a biografia de uma mesma pessoa, de uma mesma personalidade, pode acreditar, teremos 3 biografias totalmente diferentes. Então, a gente tem a noção de que uma biografia é a visão de um autor sobre a vida de um personagem histórico, real, né? Temos que ter isso em mente, porque a biografia que o nosso amigo Leminski fez aqui, as biografias, na verdade, elas são têm uma liberdade poética muito grande. Vamos falar sobre isso também logo em detalhes. Podemos falar um pouquinho sobre o nosso autor, meu caro Marcos? Sim. Fale sobre a biografia desse nosso querido autor de hoje. Pronto, vamos lá. O Paulo Leminski, ele pode ser muito conhecido, né, para algumas pessoas que estão acompanhando a gente, para outras talvez ele seja um ilustre desconhecido. Então, vamos aqui trabalhar um pouquinho nas 2 margens, tanto em quem já conhece e aqueles que absolutamente não conhecem um autor. O Paulo Leminski, ele é curitibano, né? Ele nasceu em 1944 e teve uma carreira muito extensa e também muito múltipla. Foi escritor, poeta, crítico literário, tradutor e professor. Então, ele vamos dizer assim, ele trabalhou com todas essas vertentes durante bastante tempo da sua vida, né? Durante, na verdade, toda a sua vida, mas dedicou especialmente os anos 80 ali, né? Mais especificamente, para trabalhar com as biografias que a gente está tendo acesso agora, certo? Então, o nosso querido Paulo Leminski também, ele dizia uma frase muito interessante. Ele falava que para ser poeta é preciso ser mais do que poeta. Como é que a gente pode interpretar uma frase dessa? Que é a soma das experiências, né, de tudo que é vivido, de tudo o que faz parte da sua história, que vai compor o teu trabalho como poeta.
Então, ele foi atrás de fazer realmente, de se dedicar a diversas áreas, não apenas à poesia, mas a tantas outras, como uma forma realmente de se tornar um artista, né, um autor muito completo. E uma grande curiosidade, além de ser um autor, como eu já falei aqui, né, escritor, poeta, crítico literário, tradutor, o Paulo Leminski também ele foi faixa preta de judô. Isso é muito interessante porque traz o link com um dos biografados aqui, que é o Matsuo Bashou, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele já já. É isso aí, Marcos? Vamos falar nessa descrição para que a nossa audiência tenha justamente essa experiência desta literatura. E você que está passando no canal, embaixo vai ficar o link, né, para você adquirir a sua obra, né? Então, nos comentários você já vai ter o link. Então, continue, professor Eduardo. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre a obra em si. Seguindo a sequência, o nosso amigo Leminski, ele começa a biografia falando sobre o Cruz de Souza, certo? E aí você pode perguntar assim para mim, Eduardo, quem foi Cruz de Souza? O nome não me é estranho, me traz aí uma lembrança um pouco maior, né? O Cruz de Souza, ele foi um poeta brasileiro, né? Poeta simbolista, que viveu, né, nasceu, na verdade, viveu muito tempo em Santa Catarina, e era um poeta negro. Isso trazia toda uma diferença, uma carga emocional muito grande, porque nós estamos falando desse poeta que viveu, que nasceu em 1860 e tudo, estamos falando então de um período muito complexo para essa questão do racismo e tudo. Então, o Leminski resolveu fazer a biografia sobre o Cruz de Souza como um poeta simbolista. Lembra dos simbolistas que você estudou na escola? Pois é, aqueles que usavam determinados sons ou determinadas palavras porque elas lembravam símbolos de outra, ela funcionava, né, como símbolo de uma outra coisa. Pois é, o Cruz de Souza foi um desses. E o que o Leminski faz na biografia do Cruz de Souza é tentar demonstrar como, de forma muito precoce, ou seja, muito antes do que todo mundo poderia imaginar ou sequer pensar, ele já estava trabalhando com símbolos não só relacionados às palavras, mas os símbolos mesmo de uma até de imagem, certo? Nos poemas, ou seja, ele criava através dos textos símbolos que mais à frente eles poderiam ser transformados também em imagens. E isso era algo absolutamente inédito para a época, não se imaginava dessa possibilidade. E o Leminski vai mostrar como essa possibilidade começou com o Cruz de Souza e mais à frente outros autores e outras obras, né, vão trazer essas ideias que foram muito novas para épocas que o Cruz de Souza trouxe, vão trazer como se fosse uma influência dele. Então ele mostra aqui a capa de uma revista simbolista. Olha só, vou tentar mostrar para vocês aqui a imagem, certo? Dizendo que essa imagem tem bastante influência, por exemplo, do Cruz de Souza. Inclusive, ele chamava o Cruz de Souza de Blues e Souza, justamente pela ideia, a troca de palavras, a ideia de que o blues era na verdade, essa é a ideia histórica, né? O blues, ele é um ritmo, uma música muito ligada à cultura negra. Bom, vamos à frente, o segundo biografado aqui é Bashou. Se você nunca ouviu falar do nome dessa figura, Matsuo Bashou, ele foi um poeta, certo? Muito famoso do período Edo do Japão. O que aconteceu? O Matsuo Bashou, na verdade, ele tinha uma vida muito mais ligada aos samurais. Ele fazia parte dessa classe. Como você sabe, no Japão Imperial, essa classe acabou sendo desnecessária. E tem até um filme, viu, Marcos? Se conta muito bem esse período, que é aquele filme com o Tom Cruise. Claro, evidentemente vai ter que ter algum ator ali norte-americano. Mas a ideia é bem essa, que é o último samurai. Que é aquele período do Japão que realmente os samurais começaram a ser dispensados. E o que aconteceu? O Matsuo Bashou, ele também escrevia, acredite ou não, essa atividade, tipo, do cara lutar com espada e tudo, e escrever, eram coisas que não pareciam contraditórias, não.
certo? Então, ele, depois que essa atividade não é mais uma atividade, vamos dizer assim, comum no Japão, ele vai se refugiar nas montanhas e escrever um tipo de poesia que hoje nós conhecemos como haikai. O haikai, ele é um poema japonês curto, geralmente de 3 a no máximo 4 linhas, nem chega a ser uma linha completa, tá, gente? É 3, 4 linhas, mas somando tudo, às vezes não dá nem 10 palavras. E o Matsu acabou se tornando um grande mestre nessa arte do haikai. E na biografia aqui, ó, o Leminski vai dizer para a gente como é que funciona a estrutura de um haikai. E ele vai dizer, de forma bem breve, o seguinte, ó. Por mais livre que um haikai seja, como ideia e poema, costuma obedecer a um certo esquema de sentido, uma forma do conteúdo. O primeiro verso expressa, em geral, uma circunstância eterna, absoluta, cósmica, não humana, normalmente uma alusão à estação do ano, presente em todo haikai. E aí ele vai dizendo, né, o segundo verso exprime a ocorrência do evento, o acaso, a mudança, a variante. E a terceira linha do haikai representa o resultado da interação entre a ordem imutável do cosmos e o evento. Então, os poemas, haikais, acabam sendo muito curtos, muito pequenos, e tem geralmente essa estrutura, como ele acabou de falar, né? Então, por exemplo, ele cita um aqui de uma pessoa contemporânea do Matsu Basho, que ele fala assim, ó, aqui digo o nome dos vários banhos de água quente. Depois de ler, jogue este papel na água. Então, as traduções também podem não ajudar muito, porque tem muito mais sentido, evidentemente, na língua original, né? Mas essa ideia de ser um poema curto, de falar sobre tudo, o cosmos e de uma coisa pequena, cotidiana, de forma simples, curta e rápida. Isso influenciou muitas gerações de poetas. Está aí a internet para que não me deixa mentir nesse sentido, né? E a terceira biografia aqui é de Jesus. E qual foi a motivação do Leminski para fazer a biografia de Jesus? Independente de condições religiosas, tudo isso, a ideia do Leminski era o seguinte: ó, a figura de Jesus é uma figura histórica, certo? Existiu. Então, e se eu tentasse falar desse cara de uma forma mais humana? Como um ser humano que tem que levantar, dormir, comer, fazer necessidades. Enfim, uma pessoa, como qualquer outra, que em um momento da história pisou esse solo. E assim ele faz. Então, ele procura ressaltar uma imagem de Jesus, pouco independente de religiões, tá, gente? Mas uma imagem mais humana. E tem um trecho muito legal, eu gostaria de ler, que não é muito longo também, só para a gente entrar no clima do livro, dessa questão de transformar os personagens biografados em humanos, né? O trecho diz o seguinte, que em determinado momento ele estava falando com uma samaritana. E aí acontece que os samaritanos eram uma minoria dissidente do judaísmo e eram meio que desprezados. Ou seja, quando alguém falava com um samaritano, eles ficavam um pouco surpresos. Então, ao falar com a samaritana, ela se espanta e pergunta para Jesus o seguinte: como é que um judeu como você pede água para mim, uma samaritana? Com ela a seguir, Jesus entra num daqueles jogos parabólicos e trocadilhos nos quais ele era exímio. Então, ele cita o trecho que é o seguinte: se você me der dessa água, eu vou te dar a água da vida. Água que, uma vez bebida, sacia a sede para sempre. Nenhuma dúvida de que Jesus ganhou o seu gole d'água. Ou seja, ele humaniza o personagem, transforma em algo que a gente não costuma falar sobre a humanidade dele, ele transforma esse personagem em alguém mais humano, né, que está ali, vamos dizer, de certa forma, está quase falando com outras intenções com aquela mulher. Então, essa é a grande graça também da biografia sobre Jesus. E, para terminar, sobre Trotsky. É uma humanização dos personagens, né? Exatamente, é uma humanização total. Por isso que pode agradar a alguns e a outros não. Principalmente quem for de alguma religião específica, enfim, pode sentir um pouco. Mas eu acho que só, no fundo, não tem necessidade, porque se você pegar um personagem que ele é muito espiritual, até teria sentido, mas estamos falando de um personagem histórico. Então,
Quando ele é histórico, se ele existiu, ele tem uma história nesse mundo, uma história humana. Então é interessante perceber isso. E o nosso último biografado é o Leon Trotsky. Com o Trotsky, a história é um pouco mais complexa. Mas para encurtar a história muito longa, a ideia é o seguinte: como as biografias foram escritas na década de 80, a gente tem que entender que estávamos ainda sob o período da ditadura. O que acontece? Você falar sobre um personagem que ele é tão dedicado, tão próximo, não é, da ideia que nós temos do comunismo, do socialismo, dentro ainda de uma ditadura militar, isso traz um certo interesse, né? As pessoas olhavam e falavam assim: nossa, quem é esse louco que vai falar sobre o comunismo, lançar uma biografia sobre um cara que é um dos pilares do comunismo dentro da ditadura, né? Então, ou é louco, ou então elaborou uma estratégia genial. De certa forma, a biografia não foi censurada, essa do Trotsky, de jeito nenhum. E ele vai falar sobre esse personagem de forma a ressaltar o gosto que ele tinha pela literatura, né? De forma a mostrar que era um personagem que ele tinha os próprios dramas pessoais, e muito mais serviu essa biografia mesmo para despontar o Leminski no cenário nacional como uma pessoa que tinha, de certa forma, bastante coragem, né? De falar de um personagem tão incongruente para aquela época, para aquele momento, e se esperava que talvez ele fosse preso ou tivesse alguma coisa do tipo. Absolutamente nada disso aconteceu. E o nosso Leminski, na verdade, teve até um certo sucesso com o lançamento desse livro, né, como um todo. E aí, pós-vida, evidentemente, ele deixou isso em cartas, né, evidentemente, dizendo que gostaria muito que juntassem todos os livros em um só volume. E assim foi feito nessa edição belíssima da Companhia das Letras, que aqui está novamente, né, que reúne todos os livros, as biografias, em uma só, contando, né, com textos de entrada aí da Alice Ruiz, que foi esposa dele durante toda a vida, e outras personalidades também que comentam o livro. Ao final, a gente tem um apêndice, né, com algumas pessoas que falam um pouco mais, de forma mais teórica, né, sobre o livro. Então, essa é a dica, tá, Marco? Se você quiser conhecer personagens que já são muito clássicos, como Jesus, os personagens como o Matsu Basho, que largou a espada para fazer poesia, e esses personagens, né, tão grandiosos entre si, que, segundo Leminski, representavam parcelas de uma vida, fica aqui a nossa dica: Vida do grande mestre Paulo Leminski. E o link, né, está na descrição deste vídeo, e você pode comprar, adquirir esta obra. Com certeza você vai ter uma fala de Jesus mais humanizada na sua residência. Né, e tem mais, viu, Marcos? Só lembrando aqui para você e para a galera que está assistindo a gente, que comprando por esse link, o que acontece? Se você, de repente, aí for um assinante do serviço Prime, né, que é aquele canal de conteúdo da Amazon, tem mais um detalhe: esse livro vai ser entregue na sua casa com frete zero. Então, você vai pagar só o preço do livro, pode parcelar e tudo mais, vai chegar na sua casa também de forma, né, com frete gratuito. Então, ainda tem esse adicional para quem for assinante da Prime. Se você não for, de toda forma, já tem a garantia de comprar um livro através da Amazon, que vai entregar com todo cuidado, você pode parcelar e tudo mais. Então, só vantagens, né? É verdade. Então, o link da Amazon, né, está na descrição e com a Arena de Ideias, né? Então, esta é uma parceria que você vai ter a possibilidade de receber na sua casa de uma forma muito prática, muito rápida, né? Esse produto vai chegar até você, aonde você estiver, em qualquer parte do globo, né? Então, você vai receber o seu produto. Então, só clicar no link que vai estar na descrição. E, professor Eduardo, as suas considerações finais
e as últimas informações que você possa... eu sei que você não pode revelar muito, porque as pessoas vão comprar, mas uma dica que você possa dar nessas considerações finais. Marcos, eu só tenho uma coisa para falar para você e para o nosso público. Paulo Leminski! I love you! É isso aí, valeu, galera. Até a próxima, Marcos. Um prazer. Até. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau. Vai ter a possibilidade de receber na sua casa de uma forma muito prática, muito rápida, né? Esse produto vai chegar até você, aonde você estiver, em qualquer parte do globo, né? Então você vai receber o seu produto. Então, só clicar no link que vai estar na descrição e, professor Eduardo, as suas considerações finais e as últimas informações que você possa... eu sei que você não pode revelar muito, porque as pessoas vão comprar, mas uma dica que você possa dar nessas considerações finais. Marcos, eu só tenho uma coisa para falar para você e para o nosso público. Paulo Leminski!